Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, em mais uma noite de trabalho, mais uma noite de reunião pública em nossa casa. Aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores da casa. Temos hoje a grande satisfação de trazer nossa querida irmã Cristiane Ossu, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema parentesco, corporal e espiritual. Antes do início da nossa atividade, vamos fazer o nosso exórdio para a nossa harmonização. A lição 116 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus e negam-no, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esses reajustamentos sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e o do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas, como características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Uma reflexão para nós, de que as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Vamos agora para a nossa prece, para o início desse nosso primeiro momento. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos. Querido Mestre, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para virmos aqui e beber dessa fonte viva e inesgotável que é o Evangelho do Cristo. Que o que hoje aqui será ministrado possa calar fundo em nós, que possa nos auxiliar nessa nossa jornada, no conhecimento, no autoconhecimento, no conhecimento da nossa fé, no reavivamento daquilo que acreditamos. Que possamos, em mais um dia, em mais uma palestra, em mais um momento ecumênico que aqui comungamos, nos reafirmarmos como os verdadeiros cristãos que somos. Que Deus nos abençoe, que o nosso bom Pai, o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade maior auxilie a nossa irmã que fará uso da palavra. Que assim seja, graças a Deus, meus queridos. Damos assim, com a permissão da espiritualidade maior, por iniciada mais uma atividade na noite de hoje.
Que Deus nos abençoe. Querida irmã, pode ficar à vontade. Bom, boa noite. Então tá ok. Que bom, né, retornar a essa casa, rever os nossos amigos, os nossos irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Aqui estamos nós, renascemos numa determinada cultura, num determinado país, convivendo uns com os outros, com dificuldades, mas também com muito aprendizado e também com as nossas riquezas. Somos espíritos milenares e que trazemos em nós o que nós já angariamos de sucesso, de enriquecimento espiritual, mas também estamos aqui para novos aprendizados, para rever certas posturas, para reorganizar os desvios que muitas vezes nós tomamos e precisamos retomar o caminho. Mas esse caminho não é apenas em relação a onde nós estamos hoje, o local que nós estamos vivendo, do qual renascemos, mas também a relação consigo mesmo e também a relação com o outro, para que nós possamos, na lida do dia a dia, lidando com o mundo que está ao nosso redor, possamos burilar, crescer, amadurecer, porque essa grande escola que é a Terra também é um local de tratamento para nós que somos espíritos. E então a gente vê que esse tema sempre é importantíssimo como base para a compreensão das nossas relações aqui no mundo. Quantos de nós, ou seja, a maioria de nós, estamos em relação com o outro, sentindo e observando dificuldades no nosso dia a dia? Alguns companheiros de jornada, nós temos facilidade para o diálogo, para a conversa, para as coisas que nós fazemos no dia a dia com mais afinidade, e às vezes encontramos outros dos quais nós temos dificuldades. Trazendo aqui na parte do Evangelho, no capítulo 14, que trata sobre honrai o vosso pai, vossa mãe, que isso é um mandamento. No item 8 a gente vai encontrar a parentela corporal e a parentela espiritual. E no início diz assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, não é o acaso que nos colocou na família em que nascemos, ou daquelas pessoas que cuidaram de nós, ou que cuidam de nós, ou que nós cuidamos também. Como nós olhamos essas pessoas que nós entramos em contato diariamente, que nos relacionamos diante das diversas fases da nossa vida. Agora, em a fase que nós estamos, que podemos estar numa fase mais madura, ou como diz muitos, na fase em que a juventude está mais à frente, ou às vezes no início da juventude ou na infância. Quando nós vemos
para que precisamos reencarnar, porque é nessa vivência que nós vamos utilizar os instrumentos que chegam ao nosso alcance para que, como espíritos, possamos crescer. Anteriormente da reencarnação, nós passamos na espiritualidade um momento em que pensamos e repensamos as nossas existências e como nós estamos naquele momento. O que nós precisamos, o que nós angariamos e que recursos vão ser necessários na nossa próxima experiência para que tenhamos sucesso. Então, junto com a equipe espiritual, buscamos planear algumas situações para que esses recursos nos sejam ofertados para que esse aprendizado ocorra e para que também, não só o nosso, mas daquelas pessoas que estarão conosco. Então, em cima das nossas necessidades e das necessidades de alguns outros espíritos, nós voltamos à carne, a reencarnar, para seguir um caminho rumo a esse aperfeiçoamento. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz que dentre as instituições, as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhum talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa é a constituição de uma família. Temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Vejam, quando nós renascemos em uma família ou recebemos um novo espírito, há uma necessidade primordial de oferecer àquele ser condições para a sua sobrevivência. Não é verdade? Então, nós precisamos de um cuidador, nós precisamos de pessoas ao nosso lado para que nós tenhamos, sob o ponto de vista físico, condições de se manter vivo. Mas nós, por si só, muito pequenos, não temos como buscar essa nutrição. Lógico, nos é dado a nutrição, mas quando nós pensamos que a nutrição vai além do corpo, nós precisamos olhar para nós e perceber se o que realmente eu ainda me sinto necessitado sobre um ponto de vista de nutrição emocional e espiritual. Renascendo numa família, e sobre diversas situações, às vezes com carências, às vezes com fartura, essas experiências vão servir de alguma forma para desenvolver em nós algumas sementes que ainda não brotaram, ou rever aquela planta que está caindo em relação à sua própria sustentação. Então, nós renascemos, segundo a doutrina nos esclarece, o Mestre Jesus, numa família em que as condições irão gerar, dentro das nossas carências, dentro do que já possuímos, situações para que no dia a dia possamos aprender. Somos aprendizes da vida maior. Então, nós reencarnamos, muitas vezes, dentro de famílias de pessoas que somos mais afins e encontramos também outras pessoas que temos dificuldades. Isso a gente observa. Quando se fala de parentela corporal,
parentela espiritual, na realidade nós nascemos e nos vinculamos afetivamente a pessoas que estão ali ao nosso lado, sobre o mesmo teto, convivendo conosco. Toda essa família, ela traz um aprendizado, uma crença, uma forma de agir no mundo, que a gente se chama de dinâmica familiar. Cada família tem a sua forma de agir no mundo, em que os pais, geralmente os cuidadores, apresentam aquelas crianças, aqueles que estão sobre a sua tutela, como é o mundo. O que é que se deve acreditar, o que não se deve acreditar, quais são os valores que se deve seguir, como resolver as situações, como respeitar ou não, qual o olhar que tem sobre a sua própria família e sobre a do outro e sobre o mundo. Então, nós começamos nos primeiros momentos a absorver uma forma de agir no mundo de acordo com aquela herança que a sua família está trazendo. E muitas vezes existe aquela questão de que aqueles que são do meu próprio sangue, aqueles sim é a minha família. As outras pessoas que não têm o mesmo sangue, não têm a mesma consideração ou um olhar de família. À medida que nós vamos aprendendo esses valores na família, nós vamos também sendo nutridos, sob o ponto de vista físico, mas também emocional. Só que os pais, ou as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes faltam conosco, não é verdade? E nós, naquela situação de carência, nós vamos levando para a nossa vida, buscando situações também que nos preencham aquela falta. Então, quando nós trazemos uma visão restrita de família consanguínea, em que nos é passado que a nossa importância, ou o nosso valor, ou o nosso cuidado, a atenção, primordialmente deve ser e exclusivamente para aqueles, quando algo acontece na sua família de origem, o abalo é muito maior. Quando nós começamos a ter, ou nos é passado, uma visão do que é família sob o ponto de vista espiritual, e de que nós somos espíritos que trazemos heranças, muitas vezes arraigadas, né? Automatismo, padrão de comportamento difícil de lidar, mas que nós estamos nessa família para modificar, para crescer. A nossa capacidade de compreensão da vida e das situações se ampliam e se aprofundam. Quando nós estamos na relação familiar e nós estamos com o olhar para o que é família sobre o ponto de vista espiritual, nós iremos ter uma visão mais clara da nossa missão aqui, das lições que vamos passando para a resolução, de forma que nos traga, e também ao outro, mais entendimento e bem-estar dessas relações. É lógico que no primeiro momento nós estamos ali com aquela família da qual nós nascemos ou fomos colocados. E à medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo esse jeito de ser, de pai e mãe, e nós sabemos que os filhos imitam muito os pais. E é interessante que Camilo,
psicografia de Raul Teixeira, ele diz que os genitores exercem tanta influência sobre a sua prole que, de certa forma, essas crianças são médiuns dos pais. Veja que interessante, fazendo essa analogia, no sentido de que ali naquela família se forma uma cadeia, uma rede de energia, de pensamentos, que um influencia o outro. E que entram em sintonia tal que existe naquela dinâmica, às vezes, famílias que se isolam, que se fecham para o outro. Então é quando se diz que os limites dessa família estão fechados. E aí eu fico pensando aqui, veja como está o mundo atualmente. Com as guerras, com as desavenças, quem é que não é minha família, minha cultura? Naquela visão ainda fechada de que nós somos família, se for dentro de uma determinada nação, dentro de uma determinada raça, dentro de uma determinada situação em que nos unimos. Há famílias pelos laços corporais, que se desfazem com o desencarne. Mas as famílias pelos laços materiais se fortalecem a cada jornada. Quando nós vamos aprendendo os valores espirituais, o nosso olhar para o outro é um olhar mais fraterno. Mas esse olhar precisa começar a ser trabalhado muitas vezes naquela família consanguínea. Porque nós estamos entrando em contato com aqueles seres que vão nos proporcionar recursos de sobrevivência física, psíquica, emocional, espiritual, desde que o alimento realmente preencha. Mas um grande desafio que nós percebemos e que a espiritualidade sempre nos traz é que a maior dificuldade numa família, entre os seus membros, é que aqueles que estão à frente da educação, porque, como disse o Emmanuel no Vida e Sexo, a função da família é educação e regeneração. A maior dificuldade é que esses que estão para educar aqueles que estão sobre a sua tutela, precisam educar-se. Como iremos educar se nós não nos educamos? E aí a gente faz isso. Mas como? Eu vou fazer para educar se eu não passar o que deve ser feito, o que não deve ser feito? Mas eu erro, não é? Quem não erra? Qual o pai e mãe que não erra? A questão é que ser pai e mãe, educador, sob o ponto de vista da vida maior, nós precisamos desenvolver em nós uma humildade de aprendiz. Para poder chegar e dizer, eu sei que o correto, que o melhor, que o indicado é fazer isso. Eu às vezes não consigo, mas eu estou aqui buscando me esforçar. Me ajude nesse processo que um e o outro, mesmo com funções diferentes de pai e filho, estamos numa colaboração mútua. Uma das funções da família é a função colaborativa também. E é muito frisado. Se aprende por imitação.
por ver, por vivenciar e experienciar as situações. É por isso que nós estamos aqui. Porque se apenas, entre aspas, o conhecimento e o saber acerca da vida maior e concordar com as situações e no mundo espiritual ficar apenas, nossa capacidade de evolução é muito restrita do que ao vivenciarmos aqui com o instrumento da matéria. Por isso que reencarnamos. Reencarnamos porque nós temos condições, sim, e aquele outro que está ao nosso lado, de melhorar-se. Então, através dos pais e educadores se reconhecerem falhos, é que vão da melhor forma se educar, porque aí sabe qual o ponto que precisa melhorar, para buscar junto com aqueles também os seus pontos de melhoria, se baseando no que já foi conquistado de bom. Que nós também temos muitas riquezas. Acontece que a dor chama mais atenção por uma questão até de sobrevivência, para que nós possamos tomar providências para se manter vivo. Então nós fazemos isso psiquicamente também. Mas precisamos reconhecer que cada membro da nossa família tem o seu lado saudável. Mas temos a tendência de só sentar para conversar ou chamar atenção se for diante de um lado difícil que esteja acontecendo. Quantas vezes nós, olhando para aquele que está ao nosso lado, diz assim: você é um espírito, como eu também sou. Você tem dificuldades, como eu também tenho. Mas estamos aqui para vencer. Que tal nós fortalecermos essa parceria, de vez de degladiarmos entre nós, discutirmos entre nós, mas buscar a compreensão, a empatia, a concórdia, a harmonia. Porque essa forma que a gente tem de ser como indivíduo na família, nós vamos levar lá para o mundo da sociedade. E muitas vezes o que é ressaltado é o aspecto belicoso de todos nós, que vem da época em que os instintos eram mais bateu, levou. Então nós muitas vezes herdeiros de si mesmos, de nós mesmos, nós trazemos ainda esse automatismo de que se alguém pisou no meu pé, eu tenho que revidar. E é por isso que nós estamos na atualidade ainda muito primitivos nessa área. Observando o mundo, nós entendemos, compreendemos, ou chegamos ao indivíduo que luta dentro de si mesmo, consigo mesmo. Não o bom combate que o Paulo diz, mas aquele combate voltado para a submissão, para a coerção, para a violência. E que não dá certo. Estamos vendo e sentindo na pele que esse caminho não é o caminho que vai nos levar à felicidade. Mas dentro da nossa teimosia, ainda dando asas àquele homem velho, nós nos digladiamos e lutamos dentro do nosso próprio lar, que ao invés de ser um ambiente de refazimento das lutas do dia a dia, se torna mais um campo de batalha, em que um contra o outro lançam
projéteis mentais, quando não físicos mesmo. Nossa mente, ela vai comandar a nossa existência, porque nós, como espíritos, vibramos nas relações. E da forma que vibramos, faixa de onda, o que nós emitimos, se for dentro de uma sintonia elevada, vai proporcionar um ambiente de acordo com aquele teor de pensamento. Então, primeiro precisamos, nas nossas relações com nossa parentela consanguínea, perceber-se em nós mesmos, olhar para a gente mesmo e dizer: como andam meus pensamentos? Porque eu posso ser, sim, violento através de um pensamento de ódio, de rancor, de desequilíbrio. Isso causa mal-estar, não só no ambiente, mas também em nosso próprio íntimo, desorganizando as nossas células e nos trazendo doenças variadas. Doenças em relação a transtornos de humor, a desequilíbrio na química do cérebro, que faz com que os hormônios que trazem a alegria, que trazem bem-estar, tenham dificuldades. Não há a conexão, porque não existe o suficiente no ambiente do cérebro, porque nós não estamos vibrando em harmonia consigo mesmo. E isso não é só a doutrina espírita que traz, né? André Luiz já traz, mas hoje em dia nós sabemos que a ciência já comprova a ligação que tem dos nossos pensamentos, do nosso sistema nervoso, com o sistema dos nossos hormônios endócrinos e com o sistema da imunidade. Por isso que a nossa imunidade cai quando nós temos uma emoção muito forte ou há um abalo nessa área. Não é? É retirado a saliva de uma pessoa que está com a emocional muito abalado, as enzimas que cuidam da proteção do corpo, né, da imunização do corpo, elas estão baixas. Ao contrário, quando nós praticamos ações benéficas para si e para o outro no mundo, nós nos fortalecemos sob o ponto de vista espiritual e orgânico. E o que isso tem a ver com a parentela espiritual e a do corpo, corporal? Da mesma forma que nós temos células no nosso corpo que são afetadas pelo nosso pensamento, nosso jeito de ser, nos levando à doença ou à saúde, nós fazemos parte de uma célula familiar, vamos dizer assim, né? Que é trazido tanto, né? Célula máter, né? Da sociedade, célula mãe da sociedade, aquela que vai se multiplicar em outras células. Essa célula é um sistema da qual troca com o ambiente coisas que chegam, que são absorvidas, que são rejeitadas e são trabalhadas dentro da família. E a gente vê aí tantas coisas de fora que afetam a família, não é? E a gente fala muito das redes sociais, da internet, dos valores que são passados nessas informações que são inúmeras, que de manhã é uma coisa, à tarde é outra, e que nós ficamos abarrotados de informações como se fosse um engarrafamento em nosso cérebro, que faz com que a gente fique com muita coisa que chama de lixo mental, acumulada, que não serve para nós.
E a insatisfação imensa, porque não encontra nisso o que realmente pode alimentar espiritualmente. Então nós lidamos nessa célula máter, a nossa família, sem pieguismo nenhum. Mas porque naquela célula, naquele ambiente de nossa família, seja na família nuclear ou na estendida, que são os tios, os avós, os primos, nós, naquela família, vamos desenvolver naquelas relações, manter ou afirmar certas formas de viver e conviver, ou refutar algumas formas de viver e conviver que precisam ser revistas, que são as crenças, muitas vezes, que nos são passadas e que precisam ter uma nova vestimenta, vamos dizer assim. Então, nessa família nós vamos encontrar os pais na relação conjugal ou na relação de parceria, aqueles cuidadores, e que na sua relação ela pode estar funcional ou disfuncional. Está disfuncional quando aqueles parceiros não conseguem conversar, se escutarem, considerar um ao outro na sua diversidade, e que tomam decisões da qual a prole, ou quem estiver ali, vai sentir como contraditória. Quando eles, muitas vezes, submetem um ao outro, sem considerar as suas questões e as suas peculiaridades. Porque imagina, vem uma pessoa de uma família que teve uma determinada criação, que a gente diz, uma determinada educação, e outro que vem com determinada também, com as suas carências, com as suas faltas. Eles, geralmente, nós buscamos parceiros do qual nós sintamos, nem que seja de forma inconsciente, que vai nos atender em nossas faltas emocionais e afetivas. Não é? A gente sempre pensa, fulano vai me fazer feliz, ou fulana vai me fazer feliz. Aquela velha história, eu não penso de cara, eu vou fazer feliz fulano. A tendência é sempre a gente colocar naquele parceiro a responsabilidade de atender às minhas expectativas afetivas, das quais eu não tive na minha família de origem. Aí por isso que a gente diz, né? Vai cair, de repente a gente cai em si e os problemas acontecem. Mas nós sabemos que estamos nessa família, muitas vezes corporal, no sentido corporal, consanguíneo, para que possamos nela desenvolver com aqueles membros os laços espirituais, que nós demos um nó, muitas vezes, ou nem sequer atamos. Então, é preciso, cada caso é um caso, cada família com as suas nuances, sua diversidade, cada membro com a sua especificidade, mas que é preciso, naquela relação, perceber que somos iguais na diferença. Sim. Com certeza não é corporal, porque corporal seria consanguínea. Mas o laço que vem é exatamente para desenvolver, fortalecer o laço espiritual. Muitas vezes, numa mesma família, e lembrando Ivone do Amaral Pereira, ela dizia na sua encarnação que ela, na família em que ela estava atual, ela não sentia que era uma família ainda em que desenvolvera o laço espiritual. Sentia como que meio que deslocada. Mas existem encarnações em que
de alguma forma, alguns familiares não têm um antecedente espiritual, mas se chegou, é porque existe algo para ser trabalhado e desenvolvido como família espiritual, para que nós possamos alargar. E dessa célula que nós estamos falando, a gente possa, um outro espírito, mesmo que não tenhamos um laço espiritual de outra experiência reencarnatória, transformar aquele momento para que isso ocorra. E ali, na relação dos parceiros, quando os filhos vêm ou aqueles que estão sobre a tutela, a depender daquela relação, aquela educação vai sofrer a influência. Então, aquele que está ao meu lado, como é que eu educo? Ou será que eu vejo que eu crio? Porque a educação dá muito mais trabalho, não é não? Educação é você saber, diante daquela dificuldade, agir de forma que aquele ser e nós aprendamos e possamos crescer juntos. Não para desenvolver a castração, a punição, a violência, o autoritarismo. E muitos justificam por ter tido uma educação assim, dar continuidade a essa forma de criação, mas não a educação. Então, o que é que nós viemos fazer aqui, se nós viemos nos educar e também ser colaboradores divinos para a educação daqueles que estão ao nosso lado, sobre o ponto de vista da família espiritual? Quem aqui, quando não se lembra de um momento com o seu familiar, de grande júbilo, de grande alegria, de prazer, de conforto e harmonia, o coração salta do peito de bem-estar? Isso é muito bom. É muito bom abraçar uma pessoa que a gente sinta esse carinho, esse afeto, esse amor, e o outro também retribua. E por que não buscamos mais o entendimento, já que é tão bom? Precisamos nos conhecer na forma de ser, para quando nós, diante daqueles familiares, principalmente os que têm mais dificuldade, possamos verificar que recurso nós temos ou que precisamos buscar para auxiliá-lo e me auxiliar também. Para isso a gente precisa ter humildade. E a visão da família espiritual vai nos auxiliar nesse processo, porque nós não estamos sós. Mesmo sendo uma família monoparental, que é aquela família que só tem um com os filhos, não está só. Principalmente se nós começarmos a desenvolver nessa solidão, a ampliar os recursos de auxílio e se deixar ser auxiliado. Proporcionando oportunidades de crescimento e de efetivamente aprendermos com o que está a acontecer. Porque uma coisa é passar, aprendizado é diferente. Quando nós realmente aprendemos, nós nos tornamos mais conscientes da vida. Por que eu vou ser violento? O que eu ganho com isso? O que eu posso proporcionar? Senta aqui, vamos conversar. Porque uma coisa é conversar e dialogar, em que um e outro não se põe em posição de autoridade superior, mas sim
de um espírito que está juntamente com o outro, buscando o entendimento, a compreensão e a maturidade. É lógico que uma criança não tem condições até do cérebro em si de compreender como um adulto. E muitas vezes nós encontramos adultos como crianças, sem compreensão. São desafios da vida familiar. Porque daí, dessa célula, da forma como eu lido com o meu parceiro e lido com a educação dos meus filhos, quando os irmãos vêm, ou primos, ou outros tantos, ou tios, ou avós, e aí a gente, quem não leu ainda, que possa ler o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, riquíssimo, que fala sobre os relacionamentos em vários níveis, tios, avós, vizinhos, família estendida, e ele vai falando sobre escola, sobre educação sexual, sobre educação formal. É muito interessante, muito esclarecedora as informações da Joana. E quando nós, a partir desse momento que nós temos ali uma relação conjugal, uma relação filial, vamos dizer assim, parental, uma relação de irmãos, cada relação dessa produz uma forma de aprendizado. Então, tem aqueles espíritos que estão mais, vamos dizer, aprendidos em determinadas lições. Outros estão mais na questão da expiação. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, isso se estende ao mundo familiar. Então, nós vamos, como família, à medida que nós vamos saindo para os diversos relacionamentos e áreas, profissional, de amizade, relacionamento afetivo, buscando lazer, nós vamos levar as nossas crenças e modo de ser para a sociedade. Que foi passado em nossa família, na relação do dia a dia, não é só no discurso, não. Porque o discurso, eu posso ler o Evangelho aqui e discursar sobre ele. Isso é conhecimento. Mas os valores éticos de respeito, honestidade, empatia, compreensão, solidariedade, ética, isso precisa ser vivenciado na família, para que a sociedade resplandeça e o mundo de regeneração vá se efetivando cada vez mais, porque ele acontece primeiramente em mim, em minha família. Por isso a função regenerativa. E aí, essa célula lida no dia a dia com outras tantas células familiares, formando um tecido, não é? Nossa pele é um tecido repleto de células. E esse tecido, ele vai proteger ou não, vai depender de como ele esteja fortalecido ou adoecido, a sociedade. O tecido social. Quando nós olhamos para o outro sob o ponto de vista espiritual, de família espiritual, nós lembramos aquela passagem de Jesus. Quem é a minha família? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele quis dizer com isso que cada um de vocês, cada um de nós, somos família. Olhar a criação sob o ponto de vista espiritual. E lembramos São Francisco, irmão Sol, irmã Lua, irmão Cavalo.
nosso olhar para a criação vai ser um olhar de família espiritual. Então, o meu engajamento vai ser um engajamento profundo e amplo em relação às criaturas que nos cercam. Sobre o ambiente, ecologicamente falando, que nós estamos. E aí, nós começamos verdadeiramente a ampliar a família, o conceito de família em nós, para um conceito superior e divino de família. Então, nós precisamos levar esse olhar. Como é que nós, como espíritas, falando para nós espíritas, vamos fazer a caridade sob o ponto de vista do farnel, da alimentação física, se nós não levarmos juntos a vivência, uma postura de família desde casa? Se nós não levamos naquela doação física concreta, o nosso carinho, o nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso abraço, nós poderíamos dizer, mas eu não recebi isso em meu lar de origem. Eu não aprendi a receber um abraço. Às vezes até era rejeitado. Às vezes sofria violência. Pode ser sim, com certeza, a gente sabe que isso acontece. Mas nós já podemos pensar e repensar como aprendizes e dizer, mas eu posso fazer diferente. Eu posso aprender a, me amando, amar o outro. Por isso é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Como educar o outro sem se educar? Como ajudar o outro se também não se ajuda? Como, dentro da nossa missão de colaboradores do Cristo, esperamos passivamente transformar as nossas relações sob o ponto de vista do bem-estar, da felicidade relativa do nosso estágio evolutivo. Mas eu busco concórdia, eu busco harmonia, eu busco diálogo, mas o outro não quer. Precisamos se empoderar de nós mesmos, nos empoderar de nós mesmos. Trazer a responsabilidade, o quem tem que ser responsável. Quando nós nos colocamos como vítima, nós perdemos a capacidade de mudar a situação. Porque sempre é o outro que precisa fazer ou deixar de fazer para que eu possa melhorar. Cada um segundo as suas obras, assim é a justiça divina. Façamos a nossa parte. Olhe para aquele que tem dificuldade, fraternalmente. É lógico que você não vai se colocar em perigo, nem se submeter a violências. Não é isso. Não é isso que Jesus disse. Nós precisamos amar o outro a partir do amor a si. Se nós queremos realmente desenvolver em nós um relacionamento com o outro, um relacionamento saudável, precisamos também se relacionar consigo mesmo de forma saudável. Sabendo
que se nós não nos valorizarmos, nos respeitarmos, alto valor, alto respeito, alto perdão diante das faltas e autoaceitação, que muitas vezes a gente vai para a culpa com muita raiva de si, e essa culpa paralisa. E faz com que a gente se submeta a violências diversas, porque eu mereço não ser feliz. Ao contrário, nós merecemos ser felizes. Nós somos filhos de Deus, herdeiros dele. É preciso que a gente se permita brilhar. Nas nossas relações é o momento para isso. Esse olhar de amor por si, de autoaceitação, que nós não somos perfeitos, faz com que a gente olhe para o outro também, aceitando as suas dificuldades, perdoando e buscando uma convivência da qual a gente possa usufruir o melhor dessa convivência. E às vezes é um passo, é uma atitude que a gente precisa fazer, principalmente dentro do desafio maior da família, que é a comunicação. Às vezes nós temos atitudes de evitação, porque na vida da gente, a gente aprendeu que é melhor evitar. Mas quando nós evitamos, muitas vezes perdemos a chance de reconciliar. Não é que se vai colocar em perigo, não é isso, tá? Mas muitas vezes nós agimos dentro de um padrão que não pensamos. Por que isso está me afetando? Como é que isso me afeta? O que eu penso sobre mim nesse momento que isso está acontecendo que faz eu ficar tão afetado? Às vezes eu penso, eu sou injustiçada, eu sou enganada, eu sou... E isso faz com que a gente se fixe nesse padrão e, lógico, tenha uma atitude ou de correr ou de enfrentar. A gente precisa se perceber no mundo, nas relações. Como isso afeta a gente, o que é que eu faço com isso? Porque deixar de sentir raiva, deixar de sentir medo, deixar de sentir algumas tristezas, ainda na nossa estágio evolutivo, ainda isso não é possível, até porque é uma questão orgânica. Mas a gente pode, diante desse incômodo que a gente sente, o que é que eu vou fazer com isso para não demorar nisso ainda? Tirar esse peso para poder crescer e deixar o outro crescer também. E é preciso saber manejar a vida. É por isso que a gente precisa estudar, conversar, trocar ideias, refletir. É o que eu sempre digo, não acredite no que eu estou falando, não. Busque ler, conversar, refletir, para que diante disso, né, você crie aquela fé raciocinada. Não porque eu tenho medo de Deus, mas sim porque eu o amo. Não porque Jesus mandou, mas porque eu sei que o roteiro dele é o roteiro de luz que vai me levar à felicidade daquelas que estão comigo. E esse olhar de família, de parentela espiritual, vai crescendo cada vez mais na nossa convivência, no qual nós não iremos dar valor ao que não é para ser valorizado, mas sim ao valor de estarmos juntos na mesma caminhada, em uma jornada, da qual, se nós nos dermos as mãos no sentido profundo do ser, nós tornaremos essa jornada mais leve, mais fraterna, mais iluminada, mais feliz. É isso. Obrigada.